Programa Sem Barreiras, sem barreiras, sem barreiras. Programa Sem Barreiras. Olá, eu sou Daniel Basílio e está no ar o programa Sem Barreiras. No programa de hoje, que você vai ouvir agora, são depoimentos e números alarmantes sobre casos de violência contra homossexuais no estado do Ceará. Vamos ouvir agora o depoimento do presidente da Coordenadoria da Diversidade de Fortaleza, Orlaneudo Lima. Nós fizemos uma pesquisa aqui em Fortaleza, nos jornais, nos arquivos do Jornal do Povo, do Diário do Nordeste, onde a gente recolheu dados sobre os crimes homofóbicos aqui no Ceará. Então esses dados são do Grupo de Resistência Asa Branca. Eles também são sistematizados a nível nacional pelo Grupo Gay da Bahia, é quem acompanha essa questão dos crimes a níveis nacionais, e a nível de estado do Ceará, o Grupo de Resistência Asa Branca. São dados colhidos na imprensa, que inclusive são dados subnotificados. Então os dados de crimes cometidos contra homossexuais aqui no estado de Ceará são maiores do que o que sai na imprensa, do que sai inclusive nessa relação que coloca o estado do Ceará, na pesquisa do Grupo Gay da Bahia, como o 6º estado em número de casos de assassinatos de homossexuais. Que nesses dados do início dos anos 90 até 2009, 2010, cerca de mais de 250 homossexuais foram assassinados aqui no estado do Ceará. Em uma pesquisa realizada com 64 pessoas atendidas pelo Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, de janeiro a junho de 2011, comprovou que 90% dos casos referem-se à violência psicológica, 81% à violência moral e 33% à violência física. Meu nome é Nicole, trabalho na rua, entendeu? No começo foram muito difícil, entendeu? Quando eu raspei minha sobrancelha a primeira vez, meu pai me deu uma surra na frente de todos os meus amigos. Quando eu via meu pai, eu tinha que correr. Com 12. Eu sabia que era gay? Isso. Seu pai ou não? Foi, aí falei pro meu pai. Aí uma amiga minha morava fora, entendeu? Morava em São Paulo. Ela disse, Nicole, eu tenho uma vaga aqui em cabeleireiro. Então, como eu sabia que lá dava mais que aqui, aí eu fui, investi, passei um ano lá, entendeu? Lá eu coloquei tudo que eu tenho hoje em dia. Já Cibele relembra quando começou a ganhar a vida trabalhando nas ruas de Fortaleza, o dia em que foi covardemente espancada por um cliente que não aceitava de forma alguma pagar pelos seus serviços. Quando eu comecei, eu usava peruca, né? Era um meninozinho. Aí eu pegava e fui fazer um programa com um cliente meu lá ali na Parangaba. Aí chegou lá, ele puxou minha peruca, ele deu uma surra em mim com uma pimba de boi. Ainda de acordo com a pesquisa do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, referente às agressões, 94,6% dos usuários identificaram as pessoas autoras da violência, onde 71% destas são do sexo masculino. Em relação à faixa etária das pessoas autoras das agressões, foi verificado que 31% são com idade acima de 50 anos. Como relata Orlaneudo Lima. O acompanhamento que a gente faz no dia a dia, pelo menos por mês, um homossexual é assassinado no nosso estado. Então são dados ainda bastante significativos com relação a essa questão dos crimes. Fortaleza e o estado do Ceará ainda, infelizmente, é um estado ainda muito preconceituoso. É um estado onde, inclusive, é regado de muito machismo, e essa questão do machismo, a homofobia, ela se dá de uma forma mais forte. Então, como se diz que no estado do Ceará não tem disso não, se refere à questão dos homossexuais. E com isso havia, há uns anos atrás, situações de que de fato as pessoas queriam eliminar os homossexuais. E com isso, no dia a dia, tem muita situação de violação de direitos. A travesti Nicole relembra com indignidade o dia em que foi enganada por seu cliente. Ele pegou lá na
Osório, a gente foi fazer um programa, ele me levou pro Brisa do Lago. Aí lá escuro, só que eu não sabia quem era ele, entendeu? E também aí ele pegou, a gente fez, a gente tinha que fazer, só que na hora ele subiu, vestiu a roupa dele bem rápido, saiu pro mototáxi, saiu na moto, entendeu? Bem ligeiro, ele não me pagou. Só que ele não imaginava, do jeito que eles não conhecem quem vão botar dentro do carro dele, ele não conhece quem são a gente. Então foi assim, foi coisa do destino mesmo. Ele pegou, eu chorando, aí eu pedi agora no mototáxi, ele me deu até a esquina do terminal do Siqueira. De frente ao terminal do Siqueira, eu já vi ele, entendeu? Lá, quando eu vejo ele no terminal do Siqueira, foi ruim pra carreira dele, porque quando chegou lá, eu em frente ao terminal do Siqueira, que eu fui pegar o ônibus, eu vi ele parado, entendeu? E quando eu vi ele parado, eu já peguei o capacete que eu tava dele mesmo, aí ele tava de costas, eu peguei o capacete e taquei na cabeça dele. E aí foi sangue, aí veio a polícia. A travesti Nicole fala dos perigos que ela e sua amiga Cibele sofrem constantemente nas ruas de Fortaleza. Às vezes passam carros rodando, mas eles não querem nada. Mas aconteceu uma vez, ela tava aqui, a gente tava ali, o cara não tava se destacada. Aí ele ficou secando, parava o carro só pra levar a nossa bunda, nem abria, levantava o vidro, nem nada, só ficava olhando por dentro do carro. Aí ela falou assim, meu amor, você para de rodar, então você escolhe quem você quer. E ele só deu a volta, a sorte dela que ela virou pra cá, ele deu 2 tiros aqui, nessa mesma parede aqui. Só porque eu perguntei, ai meu amor, você se decide, né? Para de ficar rodando. Aí ele deu a volta, parou bem aqui onde eu trabalho. Eu ando aonde eu quiser, entendeu? Quando ele botou a arma pra fora, ele chamou ela, quando ela baixou, que ela catou, ele botou a arma pra fora, aí foi aquela que se afastou. Ela se afastou, pegou na parede aqui. Saí correndo e peguei logo o mototáxi. Foi Deus que me salvou, foi um livramento, né? Passou o mototáxi mesmo na hora, eu peguei o mototáxi e passei uns tempos descendo lá no centro, na Clarindo de Queiroz. Aí eu comecei a descer aqui de novo. Por causa que eu fiquei com medo desse homem, só porque eu falei uma palavra com ele, né? Orlaneudo Lima ainda fala dos constrangimentos e a impunidade que os homossexuais sofrem ao assumir a sua orientação sexual. Claro que nós hoje, no estado do Ceará, e especificamente em Fortaleza, a gente tem avançado na legislação e tem avançado na questão das políticas públicas voltadas para essa população, mas ainda existe muita violação, insultos, agressão verbal. Aqui no estado do Ceará, inclusive, tem aquela história do PEI, né? PEI, matei um gay. Isso ainda existe muito, então as pessoas ainda passam muito por essas situações. Além de constrangimento com relação, por exemplo, à questão da exposição quando é um casal de homossexual. Então as pessoas ainda se incomodam muito. Como isso acontece também no eixo Rio, se você pega, por exemplo, hoje a história lá dos espancamentos que estão tendo, principalmente em São Paulo, de casais homossexuais, isso aqui também acontece. Claro que acontece com menos frequência porque as pessoas têm medo e se expõem muito menos. No caso dos crimes, são poucos crimes cometidos contra homossexuais que a gente tem recebido denunciante, ou seja, tem a oportunidade de ter alguém da família, de ter alguém mais próximo dessa pessoa que foi morta para fazer a denúncia e solicitar, inclusive, providência acerca da questão dos crimes. São poucos crimes, que a maioria dos crimes são crimes que, inclusive, por as pessoas terem a sua orientação homossexual, muitas vezes as famílias não querem nem divulgar e revelar essa questão desta pessoa. Portanto, não tem o denunciante, no caso de uma travesti, de 2 travestis que foram assassinadas aqui, uma pelo policial militar, que hoje o cara nem preso foi. Esse caso não foi nem a julgamento, porque pelo cara da polícia sempre tem adiado o julgamento. E um outro caso de uma travesti, que o rapaz foi a julgamento e que a defesa do criminoso alegava que tinha sido legítima defesa. Então a maioria desses crimes eles acabam ficando de fato sem nenhuma providência e os criminosos sem punição. Nós tivemos o caso, por exemplo, de 2 companheiras lésbicas que foram assassinadas alguns meses atrás no Genibaú, né, lá no bairro Genibaú, que elas foram assassinadas e até hoje não foi lucidado o caso e ninguém foi preso por esse crime. Nicole diz que para trabalhar nesta profissão é preciso demonstrar coragem. E indignada, fala da impunidade da nossa justiça. Se você quer estar simpática demais,
É o que eles precisam. Porque eles vão ver que você é viadinho, você caiu agora na rua e vai levar doce, vai fazer problema com você e não vai pagar. Você já entra, se ele puxar a faca, já tem que ser esperta pra tudo. Entendeu? Porque na rua tá assim, se você morrer ou não morreu, vai ser só mais um travesti morto na rua, não vai dar em nada. Entendeu? Agora se vai um filho de um soldado, ou então é travesti, é filho de um policial, algo parecido, vai dar em alguma coisa, que eles vão montar tudo pra poder reinvestigar. Mas como várias mortes de travestis hoje em dia não é nada. Mata como fosse um bicho, não dá em nada. Orlaneildo Lima termina a sua participação falando dos novos projetos criados para defender pessoas vítimas da homofobia. Hoje é uma das maiores lutas do movimento LGBT no país, é a aprovação do PL, Projeto de Lei 122, né, que criminaliza a homofobia. Se essa lei e esse projeto, esse PL 122, se ele for aprovado, com certeza a gente vai avançar e as pessoas que forem discriminadas, elas têm como recorrer e a justiça vai ter que criminalizar quem de fato comete a homofobia no país. Especificamente aqui em Fortaleza, a gente tem esse equipamento. As pessoas têm inclusive procurado muito o centro de referência e têm tido uma resposta, porque o que se não pode resolver é encaminhado e acompanhado. Então, algumas situações não dependem, por exemplo, do centro de referência, depende da própria justiça, né, de estar colocando em prática, valer a defesa dos direitos humanos dessa população. Então, o que a gente orienta é que as pessoas que sofrerem agressão, que forem discriminadas em Fortaleza, podem estar acionando o centro de referência. O centro de referência hoje ele funciona aqui no centro de Fortaleza, na rua do Pedro I, o telefone é 3452-247, as pessoas podem estar ligando e estarem fazendo a denúncia e procurar o centro de referência para ter um apoio. Homens e mulheres homossexuais são discriminados no emprego e na habitação, e o que fazem na cama é mais importante do que aquilo que são. Se forem insultados verbalmente, o problema é deles. Se forem atacados, é porque provocam. E se levantam a voz, é porque estão se exibindo. Se gostarem de sexo, é porque são pervertidos. Se tiver AIDS, é porque merecem. E se marcham com orgulho, estão recrutando criancinhas. Se quiserem ou têm crianças, não são pais competentes. Se falarem na defesa dos seus direitos, estão ultrapassando os seus limites. Ou porque são constantemente forçados a duvidar do seu valor como seres humanos. Se tiver uma relação amorosa com alguém do mesmo sexo, não é reconhecida e dizem que o seu amor não é verdadeiro. Esta reflexão é de um autor desconhecido. Programa Sem Barreiras, Sem Barreiras, Sem Barreiras. Programa Sem Barreiras. Este trabalho foi produzido por Daniel Basílio como trabalho de conclusão de curso Comunicação Social Jornalismo, orientado pela professora Kátia Patrocínio, gravação e edição João Rufino.